Então, queridos, a gente vai falar um pouquinho agora do ego 3, né? O modelo de traço de personalidade que a gente tem trabalhado. Vou compartilhar a apresentação com vocês aqui. Bom, então, o ego 3, a vaidade. Então, sempre começa, né, pelo mecanismo de defesa. A gente já estudou os mecanismos de defesa, né? O que eles são. Então, são maneiras de proteção contra a dor. E sempre aquela velha história, né? Que a principal dor que a gente tem é a dor do abandono, né? Da desconexão com os pais, que vem da queda ôntica, da fratura humana, da queda do paraíso, né, nas palavras do Cláudio. Então, o mecanismo de defesa é sempre contra essa significação da, da rejeição. Né? O ego 3 é um ego que tem uma psicodinâmica relacionada ao brilho e à autonomia. São crianças que cresceram para brilhar, e daí elas assumem uma performance ideal para isso, né? Vai crescer com uma questão existencial, com aparência e com modelo externo, e com uma grande necessidade de autonomia e independência. Bom, no caso do ego 3, a sensação de rejeição, né, ela vem através da sensação de desprezo. É como se a rejeição para o ego 3 significa ser desprezado, como se a criança tivesse sido desprezada na infância. A sensação é essa, né, de ter sido desprezado. Então, a percepção da queda ôntica é o desprezo. O desprezo, a criança entra em contato com a percepção da queda ôntica e ela começa a se sentir desprezada pelos pais. E aí ela faz um movimento seguinte, ela acha que ela é desprezada porque ela é inadequada. Né? Ou seja, ela não possui as características que uma pessoa que não é desprezada tem. Né? Então, ela começa, então, a perceber as pessoas do lado de fora, né? As pessoas externas, que não são desprezadas, e começa a assumir para ela essas características, para ela tentar se adequar, né? E não ser desprezada. Já que esse desprezo, ela é desprezada, né? Ela acha que é desprezada porque ela é inadequada, não tem as características certas, né? Isso é muito forte para o 3 é muito preocupado com certo e errado. Então, a criança começa a identificar-se com os padrões, com os parâmetros, expectativas dos outros, como uma maneira de se proteger contra o desprezo, né, a rejeição. Né? O mecanismo de defesa é uma proteção, né, um mecanismo de proteção. Então, o ego 3 basicamente é isso. Ele tem uma profunda sensação de ser inadequado, então ele começa a assumir para si os parâmetros dos outros como maneira de evitar o desprezo ou a inadequação. Ou, na verdade, isso vai se manifestar muito em termos de certo e errado. O errado é aquilo que é inadequado, e o certo é aquilo que é adequado. Então, a criança vai procurar estar sempre certa, 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 porque certo é adequado. E tem uma grande intolerância ao erro, porque o erro é inadequado. E inadequado leva a sensação de desprezo. Né? Ou seja, se a criança for adequado e ideal, não será desprezado ou abandonado. Então, a criança começa a assumir essa idealização, começa a ser essa ideação, começa a querer ser ideal. Então, começa a computar a imagem do que é ideal. Começa a computar a imagem do que é valorizado e desejado. Né? Então, se for inadequado, vai ser desprezado. Se for adequado e ideal, não será desprezado.
né? Então a criança começa, o 3 começa a construir, então, essa autoimagem adequada. Começa a computar a imagem do que é valorizado e desejado. Porque aí ele subverte o desprezo, né? Então, o ego 3 começa a ter uma motivação de se identificar com o modelo, se identifica com valores, desejos e atitudes dos outros, né? Esses valores, desejos e atitudes dos outros, ele tem para si como sendo modelo. Então, são pessoas que se identificam muito com o modelo, que é modelo. Vai variar muito entre os 3 subtipos, tá? O 3 social é o modelo social, né? O 3 conservacional é o modelo da sobrevivência, né? Então vai ter uma questão muito forte com dinheiro e com trabalho, e um pouco com família. Gosta de uma segurança financeira. E o 3 sexual vai ser o modelo que o parceiro quer que ele seja, tá? Então vai seguir o modelo do parceiro, vai ser o troféu, vai ser o modelo do parceiro. O social vai ser o modelo do social. E o conservacional é o modelo do trabalho, é o modelo da sobrevivência, né? Dinheiro e trabalho. Tá? Então, o 3, de um modo geral, cada um dentro do seu subtipo, faz essa computação, né? Computa a imagem do que é valorizado e do que é desejado, para poder minimizar a sensação de ser inadequado. Né? Então, ameniza a inadequação se colocando como adequado, criando um personagem, uma alta imagem de si como sendo adequado ou certo. O 3, então, tem um grande desejo de ser brilhante. O brilho é algo muito forte para o 3. Então, tem uma motivação, né, de produzir uma imagem para ser reconhecido. Da pessoa inadequada, errada, né, sem valor, o 3 cria uma imagem, né, um personagem, uma autoimagem de si, de ser reconhecido, de ser valorizado pelo outro, de ser reconhecido pelo seu brilho. Então, a grande questão do 3 é ser reconhecido pelo seu brilho. Né? O 3 tem uma preocupação muito grande com o reconhecimento. O 2 quer ser valorizado, né? E tem que ser um valor especial por pessoas especiais. O 3 não. O 3 tem que ser reconhecido por todo mundo. Ele tem uma necessidade muito grande do brilho, né? Do reconhecimento, né? Só que esse não é um reconhecimento qualquer. É o reconhecimento do brilho. É o reconhecimento de ser alguém de status. E aí, esse reconhecimento, ele se identifica com os 3 subtipos, né? No social, é um reconhecimento social, então tem que ser uma pessoa de status social. No sexual, é o reconhecimento do parceiro, e aí, então, é o status para o parceiro. No conservacional, é o reconhecimento do trabalho ou do dinheiro, né? Ser rico, por exemplo, né? Ter propriedades, né? Ter posse, ou ser eficiente no trabalho. Então, ser esse reconhecimento da sobrevivência, da conservação, dinheiro, trabalho e família. Né? Então, ser reconhecido nesse meio, ou ser reconhecido por ter essas coisas. Né? Então, o 3 ele confunde, ele acha que sua suposta qualidade da personalidade é sua verdadeira identidade. Então, o 3 ele tem uma dificuldade muito grande de acessar a si mesmo, porque ele se identifica com a sua personalidade e ele acha que a personalidade é sua mais profunda identidade, é a sua essência. Ele confunde muito, então, a identidade com a personalidade, né? O que ele é, a sua essência com a personalidade. Então, o 3 social, que assume essa personalidade social, ele acha que a sua identidade é essa identidade social. O 3 conservacional, que é voltado para construção patrimonial ou para o trabalho, né? Ele se identifica com isso, ele acha que é isso. E o 3 sexual acha que é aquilo que o parceiro quer que ele seja. Então, de um modo geral, o 3 ele quer conquistar coisas, quer conquistar admiração, quer ter valor, quer ter amor. Só que cada um dentro do seu subtipo, né? O 3 social quer conquistar coisas sociais, tem que ter admiração social, tem que ter um valor social, tem que ter um amor social. Então, adora estar num palco recebendo aplauso, né? No brilho, né? É o típico
cantores, né, que ficam naqueles mega palcos, recebendo aplausos, né, admiração, e o amor, né, é valorizado de estar lá na frente. Essa é a grande imagem de um ego 3 social. O, o 3 sexual quer conquistar coisas para o parceiro, né, que o parceiro reconheça as coisas que ele tem, né, que o parceiro admire, que o parceiro valorize, que o parceiro lhe dê amor. E o 3 conservacional quer conquistar coisas no sentido de posse ou conquistar coisas no trabalho, né? Ou ser admirado pelas posses que tem, ou ser admirado pela eficiência no trabalho. Seu valor, então, é pelas práticas de trabalho ou pelas coisas que tem. E ele se sente amado pelas coisas que tem ou pelo reconhecimento no trabalho. Então, a metáfora de vida do 3, né, é como se fosse essa criança se sentindo rejeitado, adequado, vendo as crianças brincando ao fundo. E aí ele pensa o seguinte, olha, então se eu começar a me comportar igual aquelas crianças que estão lá, elas vão me aceitar na roda e eu vou poder brincar. Só que esse profundo distanciamento de si coloca essa criança num ponto de destaque. Então ela não pode ser simplesmente mais um membro da roda. Ela tem que ser um destaque. Ela tem que ser alguém de status, ela tem que ser alguém de brilho naquela roda. Então, o 3 desenvolve uma questão muito profunda com essa necessidade de brilho. Então, é um desejo de ser reconhecido que oculta o desejo original de amor. Né? Ele troca o brilho pelo amor. Por não receber brilho, por não receber amor, desculpa, ele se coloca no lugar de receber brilho. Então, ele recebendo brilho, é como para ele se ele tivesse recebendo amor. É o substituto do amor para ele, né? Porque na infância não foi visto nem ouvido. Né? Tinha uma sensação de que não havia lugar para ele, pelo lugar para o que ele era, né? Então ele tem que aí ele começa a se sentir inadequado, porque acha que não tem espaço porque ele é. Ele começa a se sentir inadequado e começa então a assumir características para poder ser destaque em determinado contexto social, né? Para poder brilhar em determinado contexto social. Né? É como se a sua luz só era vista pelos pais se brilhasse muito. Né? Se fosse uma pessoa, se fosse uma criança muito performática. Geralmente a infância do ego 3 é assim, né? Muita uma criança muito performática e que era reconhecida pelos pais pela sua performance. Então, e aí esse reconhecimento dos pais ela entendia como sendo amor, e aí começa a ir para a vida atrás de reconhecimento, porque entende que o amor está no reconhecimento, que o reconhecimento é o substituto do amor. Né? Então, são crianças que foram valorizadas pelo que faziam na infância e não pelo que eram. Fazer certo as coisas, né? Fazer as coisas corretamente. Então, esse brilho é um logro, né? Começa, então, a ter que assumir uma performance ideal, porque essa performance ela vai provar objetivamente o seu valor através da performance, né? Que é a implementação ativa da autoimagem, o logro, diante da imagem do outro generalizado. Né? O que é isso do outro generalizado? Captam o que o outro valoriza, né? E coloca em si como ideal, como modelo, aquilo que o outro valoriza. Né? Então, o 3 começa a assumir para si uma performance ideal, então, começa a ter uma coisa muito forte com a eficiência, né, que é a manifestação do desempenho, né, correto. Então, tem uma coisa muito, muito forte com certo e errado, porque tem que ter o desempenho certo para ter essa autoimagem, para lograr essa importância, para lograr essa performance ideal, para lograr brilho, né? Então começa a ter essa manipulação da imagem como instinto de sobrevivência. Coloca a manipulação da imagem no lugar do instinto. Então o 3 tem uma psicodinâmica de uma necessidade de criar uma performance adequada e coerente com o que o ambiente pede. De comportar-se idealmente para ser amado ou para não ser retaliado ou agredido. Né, que é uma adequação ou para receber
o reconhecimento, que é o substituto do amor, ou para evitar a agressão. Então, o 3 acaba assumindo uma questão existencial de uma aparência, de um modelo externo, que precisa agradar o outro, se adequando ao outro, né? Quando o coração permite ver a verdade, o coração permite ver a verdade, né? Quando nos distraímos do coração, perdemos o contato com a verdade. Isso é uma frase do Cláudio. O que acontece? O que o 3 faz muito, então? O 3, ele sai da sua própria verdade. Ele se distrai da própria verdade. Só que para isso acontecer, ele precisa se distrair do coração, ele se distrai do sentimento. Por isso que muitas vezes quem é o 3 acha que não é emocional. Porque o 3 acaba tendo uma dificuldade de acessar as emoções, porque se acessar as emoções, vai acabar percebendo a verdade. E o que é a grande verdade do 3, que ele tanto tenta esconder? Que ele é inadequado, né? Ele se sente inadequado e que ele se sente errado, né? E aí o 3, então, para não se sentir errado e inadequado, ele vai para uma questão existencial de produzir uma aparência de ser o modelo certo, que é externo, de ser o modelo mais adequado. Então, ele vai agradar o outro sendo aquilo que o outro valoriza, coloca como sendo uma valorização social, né? Coloca como sendo importante, coloca como sendo um critério de estima, vamos colocar assim. Então, é o que o Cláudio vai falar que é uma estratégia de somatotonia e mesomorfia, que é a mesomorfia é uma inteligência genérica, muito genérica, né? Que é a replicação de fórmulas, né? Os 10 segredos do sucesso, os 3 passos da felicidade, embasa muito naqueles clichês sociais, né? Essa inteligência genérica tem sempre uma resposta genérica na ponta da língua, como se fosse ensaiada. E a somatotonia é uma forma de criar essa aparência, né? É uma forma de somatizar, né? De colocar no corpo um modelo, de começar a assumir para si um modelo, uma aparência específica, né? Que ele calcula como sendo ideal. E para que isso aconteça, tem que desconectar do coração, né? Tem que se distrair do coração. E isso é uma profunda perda de si. E essa profunda perda de ser, né, essa desconexão, é que permite a mesomorfia, né, que permite a inteligência genérica. E aí o 3 acaba sendo muito superficial. A gente fala que tem a superficialidade de um pires, né? E o 3, quando escuta isso, não gosta muito, não. Mas é isso, né? É o que é. Então, basicamente, o que o 3 faz é isso, né? O coração são os sentimentos, o 3 se distrai dos sentimentos para se distrair da verdade, e aí ele faz a sua verdade se tornar uma mercadoria. E o 3 é muito mercadológico mesmo, né? Segue muito as lógicas do mercado, né? Segue muito o padrão social. E o nosso padrão social é o mercadológico capitalista, né? Então, o 3, ele acaba personificando de uma maneira com primazia, né, de uma maneira bem idealizada, o que é esse perfil mercadológico, né? Porque ele transforma a própria verdade em uma mercadoria, né, que passa a ser aquilo que funciona no momento. Então, aonde o 3 vai, ele se adequa ao que o ambiente está pedindo. Então, aonde ele vai, ele é aquilo que o ambiente pede. Ou seja, ele é a mercadoria que o ambiente compra. Ele é a mercadoria desejada pelo ambiente. Ele se transforma naquilo. Para poder fazer isso, né, tem que desconectar de si, então tem que distrair do coração, e tem que ter a superficialidade, porque se ele se agarrar muito profundamente ao modelo, depois ele vai ter dificuldade de mudar. Então ele precisa ser superficial para ir trocando o modelo de acordo com o ambiente onde ele está dentro, né? Bom, as características. Logro e manipulação da imagem. Bom, primeiro, o 3, ele tem uma paixão com a imagem, né? Aparecer através da imagem de si,
Para que isso aconteça, ele tem uma fixação no auto-engano. Ele, então, ele produz sempre uma imagem efêmera e insubstancial de si. Sua fixação, ele está na esfera cognitiva do logro, né, que é a obtenção, que é o alcance de resultados. E o alcance de resultados de viver para os olhos dos outros, de estar sempre agradando aquilo que o outro quer, em termos de ser, em termos de comportamento. A sua preocupação principal é uma fantasia da experiência da outra pessoa, que é o eu idealizado, né? Então, a preocupação principal do 3 é a adoração ao eu idealizado, né? Adora o eu idealizado do outro. Então, se coloca como sendo aquilo que o outro valoriza, coloca como importante. O logro e a manipulação da imagem, o logro é uma realização social, né? O lograr é realizar, é a obtenção de um resultado. Isso é o lograr, né? Então, qual que é esse logro do ego 3? É o êxito social, é ter um grande destaque social, é ter brilho social, ou brilho para o parceiro, ou brilho no campo da conservação, né? Na posse e no trabalho, né? Outro logro do 3, de um modo geral, é que toda vez que você perguntar um 3 como é que ele está, ele vai falar que está bem, que está feliz. E só a falta de profundidade para poder sustentar isso, que aí ele não acessa que está acontecendo alguma coisa. Então, para poder acessar esse estado de felicidade permanente, né, claro, né, a nossa sociedade ela tem um discurso de felicidade muito grande, né, as propagandas dorianas estão indo para isso, as propagandas, de um modo geral, na televisão estão indo para isso. Para poder sustentar esse ser feliz, que é o modelo ideal da nossa sociedade, o 3 precisa, então, acionar o defeito cognitivo e se tornar superficial, né? De não compreender o que está acontecendo, de não acessar o que está acontecendo. E a grande motivação desse logro é a realização social, é a obtenção do desempenho social. E aí, não importa, não é um desempenho fixo, tá, pessoal? É um desempenho aonde a pessoa está. A ponto, assim, de eu já vi Egos 3, por exemplo, chegar num curso, chegar lá e perceber que a roupa não está adequada, que a roupa está diferente do pessoal do curso, voltar em casa, trocar de roupa e voltar com uma roupa que está adequada ao que o pessoal está vestindo. Mas, claro, vai ser sempre uma roupa mais chique, não exagerada, né? Sempre dentro. O 3 tem uma capacidade muito grande de compreender a moda, né? De ter um modelo. Então, vai estar sempre com status, sempre com brilho dentro daquela adequação. Se sentir inadequado, o 3 fica muito incomodado, ou sai de perto, ou vai em casa, troca de roupa e volta. E a manipulação da imagem é que o valor de si é o brilho, né? O valor intrínseco. Então, o que o 3 acha que o valor que ele tem dentro de si é o valor de brilho externo, né? Então, a manipulação da imagem é isso. O logro de manipulação da imagem, então, é a obtenção de uma imagem de brilho. Então, ele acha que ser alguém valoroso é ser alguém de brilho. Então, ele substitui o eu, a essência do eu, pela aparência. E o êxito está na manipulação do que se é, né? Então, é lograr um falso eu. Então, a principal característica do 3 é lograr um falso eu, é ser um falso eu. Claro que, às vezes, falando dessa maneira, às vezes pode ficar um pouco pesado, né? Então, tem que entender, o Ego 3 precisa perceber esses personagens que cria. Aí vocês podem perceber o Cristiano Ronaldo, por exemplo, né? Adora aparecer nos telões, né? Vai cobrar uma falta, olha como ele está, super preocupado com a aparência, super preocupado com a imagem, super eficiente, super técnico, né? O Cristiano Ronaldo é bem um exemplo de um 3 social. O 3 tem uma necessidade de atenção um pouco parecida com o 2, por isso que eles estão perto um do outro. Só que aí o 3 manifesta essa atenção na aparência e no reconhecimento pela aparência. Então, ele vai acionar um perfeccionismo em ser algo para receber atenção.
O 2 quer o privilégio especial, né? Quer ser especial para ter atenção. O 3, ele quer o reconhecimento de algo que ele é. Né? Então, ele se transforma em algo, ele desempenha, né, o logo, ele desempenha algo e ele quer ser reconhecido por esse algo. Então, ele quer receber a atenção pela execução do algo, pela eficiência do que ele praticou. Então, o 3, ele quer atenção pelas coisas que ele faz, e não pelo que ele é. Né? O 2 quer ser visto como um ser importante, especial. E o 3 quer ser reconhecido pelas coisas que ele faz. Né? Tem que ir lá e reconhecer. Muitas vezes o 3 fica no nosso pé, assim, até reconhecer que ele é determinada coisa. Às vezes ele fica muito preso nisso. Se você não reconhecer, ele não sai da relação. O 3, então, tem uma orientação para a realização, né, que é esse perfeccionismo em ser algo para receber atenção. Então, tem uma busca muito grande de realização e sucesso, tem um foco muito grande de desempenho. E aí, esse foco no desempenho gera um controle do eu e do outro. Essa busca de realização e sucesso é eficiência. Então, o 3 tem uma coisa muito forte com eficiência. E essa eficiência é um fazer prontamente, com precisão, domínio, com facilidade. É o certo, né? É o fazer certo. Possui uma orientação racional e prática, né? E essa orientação racional e prática são essas fórmulas pré-prontas, né? O 3 adora uma fórmula pronta, um modelo de como fazer as coisas. O 3 adora um como. Isso é uma orientação racional e prática. Adora uma receita do como. Então, muitas vezes, os 3, quando estão fazendo tratamento, falam assim, mas como que eu faço? Como que eu tenho que fazer? O 3 adora pedir esse como, porque o como dá para ele uma receita, e aí é só colocar a receita em prática, e aí ele logra a eficiência, colocando a receita em prática, né? Então, o 3 gosta muito dessas receitas, dessas listas prontas, né? Os 7 segredos da felicidade é uma lista, né? Uma receita, né? Da felicidade. E é essa orientação prática, né? E aí você executa e tem o desempenho. O 3 importa isso. O 3 quer saber de executar e ter o desempenho. Só isso. Porque aí, entregou o desempenho, ele vai ser reconhecido, vai brilhar. É o que importa para ele. Então, tem uma coisa muito forte com sucesso, e aí é capaz de passar por cima do outro para ter sucesso. O 3 acaba sendo inescrupuloso quando o sucesso está em jogo. E aí ele atropela quem estiver na frente, ele passa por cima de quem estiver na frente para ter o sucesso dele. Ele acaba sendo muito frio e calculista. E aí tem um foco muito grande no desempenho, né? Para ter sucesso, ele acaba sendo muito competitivo. E aí ele não quer ser qualquer um, não. O 3 não aceita ser o número 2, não. Tem que ser o primeiro. Não pode ser o segundo, tem que ser o primeiro. E aí ele reprime os sentimentos que podem interferir no desempenho. Por isso que muitas vezes o 3 acha que não é emocional, porque não acessa as emoções, porque as emoções podem interferir no desempenho. Então não aceita as emoções porque elas podem atrapalhar o desempenho. A competitividade, então, é uma busca, né, pela superioridade e usa a comparação para reforçar a autoestima. Então, ele se compara muito com o outro, se colocando acima do outro. Então, muitas vezes vai contar algum caso assim, vai sempre mostrando o tanto que ele é bom, o tanto que ele é foda, o tanto que ele é melhor que o outro, o tanto que ele teve mais desempenho que o outro. E o 3 gosta muito de conversar e de falar seus desempenhos. O quanto ele conseguiu resultado. O 3, então, muito focado em resultado. O 3 tem uma dominância muito forte. Então, o 3 é muito controlador. Ele se controla muito e controla também muito o outro. As coisas têm que ser muito do jeito deles. Não aceita nada que seja diferente do jeito deles. Porque eles controlam o ambiente e tem uma coisa muito forte em controlar o ambiente, porque controlando o ambiente,
eles controlam as variáveis para o seu desempenho e para o seu domínio. Então, o 3 é muito dominador, controla muito o outro e muito disciplinado. Tem uma capacidade gigantesca com disciplina, é muito autocontrolado. Controla as emoções, né? Então, o 3 é muito autocontrolado, muito controle. O controle é uma tônica muito forte do 3, é uma característica muito forte do 3. Então, o 3 tem uma sofisticação e, e habilidade social. Ainda falando, só voltando um pouquinho na questão da orientação para a realização, isso se manifesta muito em uma habilidade de fazer coisas prontamente e com precisão, e uma eficiência de executar com domínio perfeito e fácil. Bom, então tem essa sofisticação e habilidade social. Então o 3 tem um papel social, ou melhor, de estar sempre se superando, de estar sempre sendo mais, e mais, e mais, e mais. E é sempre melhor que o outro, ele é sempre querendo ser mais que o outro, querendo sempre estar em primeiro. É importante, o 7 tem uma coisa de melhor também, mas o 7 não é ele ser melhor. O 7 é acontecer a melhor coisa para ele ter prazer. E o 3 não. O 3 é ele ser o melhor. Ele tem que ser melhor. É um egocentrismo muito grande, assim. O 3 é muito egocêntrico, é vaidoso, né? Muito preocupado consigo. Então ele tem que ser o melhor. Ele é o foda, ele é sempre o melhor. E aí, como ele tem essa questão da realização do social, né, do logro social, e a gente tem esse discurso da felicidade, ele, toda vez que você perguntar para ele, está sempre bem feliz. Está sempre entusiasmado, animado, vivo, agitado. Porque pessoas felizes, entusiasmadas, vivas, agitadas, recebem aplausos, né? Então, o 3 tem uma questão muito forte de ser aplaudido. E assim como o 2, né, que gosta, que usa a atração sexual ou a sedução para poder se sentir especial e ter atenção, o 3 também usa muito do cultivo da atração sexual para poder atrair esse aplauso, né? Então, o 3 é muito focado no embelezamento, mas aí essa imagem é iconográfica, é uma imagem do ícone, né? É uma imagem do modelo. Então, ele começa a se colocar como modelo. O corpo vai estar sempre sendo modelo, as roupas é sempre da moda, o cabelo está sempre na moda, e então se transforma numa beleza fria, acaba sendo um boneco, né? Uma boneca. Porque está muito dentro do padrão, está muito dentro do que é o modelo. O 3 então, é muito voltado para o outro, é como se ele fizesse uma pesquisa de mercado no ambiente, e aí ele vai mapear os padrões de referência de beleza, de valorização, né, do que é valoroso para aquele ambiente, né? E aí ele tem uma prontidão em mudar de aparência e atitude para responder e atender a essas referências. Então ele executa essas referências, né? É a orientação para a realização, é o logro, né? Então o logro é lograr essa eficiência, esse desempenho. Então ele desempenha o padrão que foi mapeado no mercado. Ele desempenha aquilo que o ambiente está exigindo. Porque ele desempenhando isso, ele vai ser um objeto a ser admirado e desejado. Então, a grande questão do 3, se a gente pudesse colocar uma grande motivação do 3, é ser um objeto admirado e desejado. Essa é a grande, a gente pode colocar isso como sendo a grande motivação do 3. E aí o 3 social vai ser um objeto para ser admirado e desejado no meio social. O sexual vai ser um objeto para ser admirado e desejado pelo parceiro. E
o conservacional vai ser um objeto para ser admirado no trabalho ou pelas suas posses. Então, o 3 tem essa questão muito forte com o certo e errado. Né? O certo é onde tem o reconhecimento e a adequação, né? O errado aciona a ridicularização. Então, o 3 tem muito medo de ser ridicularizado. E aí, o controle, então, ele controla tudo para dar tudo certo, para ter o reconhecimento. O 3 tem uma ansiedade de fazer a coisa errada, né? Então tem muito medo de fazer a coisa errada, está sempre preocupado com o certo. E isso faz o 3 ser muito robótico, ser muito mecânico. O 3 não tem espontaneidade, tem uma dificuldade muito grande de espontaneidade. Por quê? A espontaneidade faz errar muito. E como o 3 não aceita erro, o 3 é mimético, né? Ele repete as coisas, ele repete aquilo que ele sabe que vai ter eficiência, né? Então, que aí é o como dele, né? Que é as listas de como fazer as coisas. Então, ele está sempre replicando como fazer, ele está sempre colocando a sua prática adequada às receitas que o ambiente pede. Então, ele inibe completamente sua espontaneidade. Não consegue ter espontaneidade, porque a espontaneidade pode significar para ele um erro, e ele não aceita o erro. São, por causa disso, né, são pessoas muito frias, são muito superficiais, são pessoas muito frias e distantes do outro. Essa beleza é uma beleza fria, né? Não mantém contato com o outro. E essa superficialidade, o que faz ela existir, né, é a falta de acesso ao sentimento. Então, ele não acessa os próprios sentimentos. Por causa disso, ele não conhece as suas verdadeiras necessidades e não acessa os sentimentos do outro também, não acessa as necessidades do outro. Está sempre preocupado com aquilo que ele acha que o outro quer, para responder, para fazer e ser valorizado. O 3 tem um problema muito sério com a identidade, tá? Então, quando o 3 se reconhece como 3 e começa a fazer o trabalho terapêutico, uma das primeiras coisas que acontece é um problema de identidade. O 3 não sabe o que ele gosta, não sabe quem ele é, não sabe, não sabe o que é dele. Porque ele está tão ligado no fazer, no fazer, no fazer, no fazer, que é um fazer que tem uma referência, um parâmetro externo, que ele não sabe o que é dele. E ele vai assumindo tudo que é externo para ele, falando que é dele, para poder colocar como desempenho e ser reconhecido para tentar ser amado. Então, o 3 tem um problema muito sério com a identidade, muito sério. E o 3, as relações do 3 são muito superficiais, é o grado superficial. O 3 agrada, mantém relação com o outro pelo fazer. Ele faz para o outro, então ele fica muito no fazer, em praticar, em fazer pelo outro, como forma de manter relação. Então, o 3 não consegue acessar sentimento, não consegue entrar em sentimento com o outro. Ele faz pelo outro, para o outro reconhecer ele. Então, fica numa relação muito superficial, só do fazer, fazer, fazer. Né? Não tem profundidade nas relações. Não consegue se aprofundar. Ele faz uma imagem de profundidade, né? Mas ele tenta se mostrar que é profundo, porque a maioria das pessoas querem relações profundas, mas ele não consegue ser. A gente fala que o 3 tem a profundidade de um pires, que ele é muito superficial. E tem um medo muito grande da intimidade, porque a intimidade é profunda. O 3 fala uma coisa assim que, se ficar muito tempo com a pessoa vai descobrir quem ela realmente é, e aí vai embora, porque vai ver o tanto que ela é errada. Né? Vai ver o tanto que ela não tem valor. Então, o 3 tem uma dificuldade muito grande de profundidade, porque quando se aprofunda, ele mostra quem é de verdade. E esse quem é de verdade, né, vai contra a imagem que está sendo produzida e vai ser alguém que não é amado. Então, tem medo da outra pessoa ir embora. Então, por causa disso, aciona um mecanismo de muita frieza, de muito distanciamento. São pessoas muito frias e distantes. O 3 tem um pragmatismo, né, que tem a ver com essa orientação da eficiência, do lucro.
né? Então, adora ter um apego a fórmulas prontas, adora fórmulas prontas, né? As listas e os como fazer, né? As receitas. Tem uma orientação sistemática para as coisas, acaba sendo muito sistemático, calculista. E é sempre muito prático, muito funcional e gosta sempre de ser útil. Adora, para ele tem que ser tudo útil. Né? A utilidade, coisas úteis é aquilo que tem desempenho, aquilo que tem resultado. Estou muito focado em resultado e desempenho. Muito. Está sempre a serviço da eficiência, né? Porque essa eficiência vai garantir o desempenho. O 3 tem uma coisa do papel social de ser o melhor, né? Que é o brilho social. Então, ele acha que ele vale proporcionalmente àquilo que ele se destaca, né? Então, ele deve sobressair sempre, superar sempre, o tempo inteiro. É um entusiasmo forçado, né? E uma frieza de que eu não preciso de nada, que eu tenho tudo. Em relação à infância, são crianças que, às vezes, desde muito cedo, assumiram ter que fazer as coisas tal como o papai e a mamãe quer que faça, né? Então, papai e mamãe, eles começam a mapear aquilo que eles acham que é a melhor forma para receber a aprovação. E, geralmente, ou para receber a aprovação, né? Às vezes a aprovação vem com algum presente, ou algum aplauso, né? Ou algum elogio. Então, são crianças que começam a perceber aquilo que é a melhor forma de aprovação, e aí eles vão crescendo achando que o amor é a aprovação, né? Então, eles começam a assumir um determinado desempenho para ser aprovado. E aí, o valor deles, eles começam a ser valorizados pelo aquilo que fazem, né? Pelas performances que praticam, pelos resultados que têm, às vezes, na escola, né? Então, são crianças que vão aprendendo a legitimar seu valor por meio do resultado, né? Por meio da realização e êxito, por meio da eficiência, por meio do desempenho, né? São crianças que são muito independentes, eu já vi relatos de ego 3 que com 5 anos de idade foi na farmácia tomar a injeção sozinha, falou com a mãe, não precisa não, eu dou conta. Então o 3 tem muito isso, eu não preciso de ninguém, eu dou conta. O 3 é muito sozinho, quer fazer tudo sozinho, do jeito, e aí é muito controlador, né? Então quer fazer tudo do jeito dele, quer fazer tudo sozinho. E aí, como ele é muito independente, quer fazer tudo sozinho, acaba ficando um adultinho muito rápido. E aí se transforma em alguém que vai ajudar em casa, né? Gosta de tirar boas notas na escola, que é muito competitivo, né? E aí se coloca sempre disponível para ajudar qualquer coisa que o outro necessite, né? Quando atinge a idade adulta, somente se sente amado quando as coisas que faz são reconhecidas e apreciadas. Né? Tem muito questão de ser apreciado e reconhecido. Né? Se isso não acontece, esforça-se ainda mais para obter o que ele imagina que seja amor. Então, tem uma questão muito forte de agradar o provedor quando está em ambiente desajustado ou agressivo, que aí ele começa a se comportar da maneira como ele vê que o agressor não vai agredir. Né? Então, ele começa a se comportar de uma maneira a evitar as agressões. E tem sempre um papel de herói, gosta de fazer um papel de herói. Né? O super-homem é um clássico ego 3, né? Com o cabelo bem penteado, a performance sempre muito clássica, muito padronizada, muito sem espontaneidade, né? Sempre muito duro, sempre muito disposto a ajudar, sempre muito certinho, sempre com desempenho. Né? O papel de herói não é bom não estar bem, né? Tem sempre que estar bem, tudo deve estar sob controle. E tem um lema, né, para o 3, né? Não há nada que você não pode fazer se realmente quiser, né? O 3 tem uma coisa interessante, que tem uma forte ligação com a mãe, seja homem ou seja mulher. Geralmente, os homens têm uma ligação com a mãe mais forte, né, e as mulheres com o pai. Mas no caso do ego 3, tanto homem quanto mulher têm uma ligação forte com a mãe,
ou com o provedor, se a mãe não estiver presente. E quando atinge a idade adulta, a criança somente se sente amada quando as coisas que faz são reconhecidas e apreciadas. Se isso não acontece, esforça ainda mais. Ok. Então, a gente vê um pouquinho dos nossos subtipos, né? O 3 conservacional, a motivação dele é estabilidade e bem-estar social. É ter segurança, dinheiro, bens, e não pela a segurança dele está no dinheiro e nos bens, né? E não pela fidelidade a algo ou a alguém. São workaholics, são viciados em trabalho. Porque o trabalho gera segurança e estabilidade. Então, como é um mecanismo de defesa, eles trabalham muito para ter segurança e estabilidade. Então, são muito focados em realização de metas. Então, eles adoram fazer uma listinha e ir riscando. Tem um prazer enorme de ir riscando a listinha. E dá uma satisfação enorme quando zera a lista, quando a lista está toda riscadinha. Adoro uma lista. O 3 conservacional adora uma lista. E como a segurança é dinheiro, bens, tem sempre uma poupança, com o dinheirinho guardado lá para uma eventualidade, para poder usar em algum momento que precisar. Então, trabalha muito duro para crescer na vida, para poder ter esse status social, né, para poder ter essa segurança social. E tem muita responsabilidade com o trabalho e sacrifica tudo em função do trabalho. Só tira férias, né, quando for para iniciar um novo projeto ou para poder acabar alguma coisa. O trabalho vem primeiro em relação a tudo, sacrifica qualquer coisa em relação ao trabalho. Tem prioridade em relação à saúde, prioridade em relação ao relacionamento, prioridade em relação aos filhos. O trabalho é prioridade. E é uma prioridade para poder, no sentido de... porque o trabalho vai dar a fonte, né, da segurança financeira, né? O trabalho vai trazer a segurança financeira, né? O 3, ele tem uma racionalidade. O 3 conservacional é muito pragmático. Ele é o mais pragmático dos 3, né? Ele tem um fazer, ele é o que mais vai para o fazer, vai muito para o fazer, fica muito no fazer. Então, ele é muito objetivo, ele é extremamente objetivo. E aí, ele se torna curto e grosso. Ele é seco. Ele é tão objetivo que ele fica seco, ele fica muito reto. E aí, ele é curto e grosso, ele vai direto ao ponto, ele não dá a volta. Ele é muito objetivo, muito pragmático. Vocês estão me escutando aí, pessoal? Sim. Sim. Sim? Beleza. Ele gosta, então, de recompensas concretas, né, pelo que foi executado. Então, tem uma coisa muito forte com a execução, né, com a realização, com a entrega de resultados, porque ele quer recompensa pelo que foi entregue. Então, como ele quer essa recompensa, entrega muito resultado. O 3 conservacional trabalha muito, muito, muito eficiente. Tem uma dificuldade muito grande em relaxar, não consegue ficar sem trabalhar. E é aquilo que eu falei, né? Tira férias para poder fazer outros projetos. Tem muita dificuldade em manter relacionamentos íntimos, é o que mais tem dificuldade em relacionamentos íntimos, e tem uma base material muito forte. O 3 conservacional é muito materialista, mas muito materialista. O 3 conservacional é o contratipo dos 3. Ele é mais seguro. O 3 geralmente é muito inseguro, né? Vai muito para o 6, né? Que está na base do triângulo, e o 6 é o medo. Então, o 3 conservacional ele é mais seguro que os outros 3, ele é o contratipo. E, geralmente, ele é muito protetor da família, é um leão, uma leoa, né? E ele é muito confiável, porque tem muito esse senso de família, né? Conservacional tem um senso muito grande de família. É muito controlador, tem um controle muito forte, é o mais eficiente dos 3, é o 3 que ele tem a vaidade da eficiência. Os outros 2, 3, eles se preocupam um pouco com a imagem de si, né? com a imagem do corpo. E o 3 conservacional, não. É a vaidade da eficiência, é a vaidade da entrega de resultado.
A gente fala que é a vaidade de não ter vaidade, porque é a vaidade do trabalho, é a vaidade do desempenho, é a vaidade da entrega do desempenho. É a vaidade, então, de dar conta do recado, de fazer o que se propôs e fazer, entregar dentro do prazo. Que é uma vaidade, então, do trabalho, né, objetivo. É o que a gente chama de avaliosa, né, que nada detém, pode tudo, faz tudo. E é sempre grande amigo. Não fica inseguro quando está na área conservacional. O 3 social tem a motivação, ele é o caçador de status, tem uma profunda necessidade de reconhecimento, ele é o que mais tem necessidade de reconhecimento. Ele é o que está sempre, tem uma preocupação, está sempre progredindo na vida, né? Está sempre subindo na vida. Então, está sempre progredindo na linhagem, tem uma coisa muito de casta, da linhagem certa, muito preocupado com o valor social e muito preocupado com a ambição social, muito ambicioso no sentido de ter status, de ser reconhecido, de ter brilho social, né? Tem uma missão muito grande de ter brilho. É muito competitivo, né? Quer ser o melhor, 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 então está sempre competindo para mostrar que é o melhor. É o mais superficial dos três, ele usa o critério social como critério de vida, então ele sai completamente de si e vive o critério social, e ele tem uma necessidade muito grande de demonstrar o valor próprio, né, por meio social. Então ele é narcisista, deseja fama, se vangloria muito, se autopromove o tempo inteiro, está sempre na moda, né, tá sempre seguindo a moda social dentro do grupo que ele está. Né, aquilo que eu falei, é o trade social o que mais tem a necessidade de trocar de roupa se chegar num lugar e não se sentir adequado. Então, ele preocupa muito com o prestígio social, fala muito quando está no meio social, tem que ser sempre o centro das atenções, muito exibido, se exibe muito, quer aparecer o tempo inteiro, chama muita atenção de todo mundo, toda hora, é sempre o mais. Ele não é qualquer pavão, ele é o pavão albino, né? É o mais competitivo deles, né? Então, ele é o pavão do pavão, né? Ele é o pavão mais especial dos pavões, o pavão albino. E ele pisa no outro para subir, para ter estado social, e ele é inseguro, só que ele passa insegurança, ele passa segurança. Ele é inseguro, mas ele passa uma imagem de ser seguro. O transexual, ele é o mais inseguro deles. E ele mostra insegurança. Ele demonstra insegurança. A motivação dele é fazer a vontade do parceiro, fazer a vontade do parceiro para ser desejado pelo parceiro. Então ele é conhecido como a presa, né? Aquele que se entrega para o outro. É, o transexual tem uma preocupação com a imagem, mas é uma preocupação de ser atraente e sedutor ao ideal do parceiro. Então, sim, se o parceiro é alguém que gosta de academia, ele vai para academia. Se o parceiro é alguém que gosta de comer e fica gordinho, ele vai ficar gordinho e vai comer. Ele faz o que o parceiro quer que ele faça, que ele gosta. Ele gosta de ser o troféu do parceiro. Então, aí ele usa esse poder de atração. Né? Ele está muito preocupado com a sedução e com a sedução do parceiro, e vai ter essa sedução do parceiro realizando, fazendo o que o parceiro quer que faça. Então, ele vai ser o tipo de pessoa que seu parceiro gostaria de exibir. A competição dele é uma competição pelo parceiro. É fazer o parceiro deslumbrar com ele, né? É despertar o interesse no outro. É chamar a atenção do outro para suas qualidades. O transexual, ele é mais tímido dos três. Ele é mais calado, ele é mais quieto. Então, ele demonstra mais a baixa autoestima e ele acaba sendo muito frio e distante do outro, porque ele tem medo de não ser desejável. E ele se distancia e assume essa frieza, porque se ele ficar com muita intimidade e mais profundo, o outro vai conhecer ele e aí ele tem medo de que o outro pare de desejar em função de ter conhecido o ruim que ele é. Então, ele tem um apego às relações, geralmente o transexual está namorando, tem um desejo de intimidade, mas não consegue se entregar à intimidade, porque tem medo do outro conhecer ele e aí não ser mais desejado, né, que aí até aciona a frieza de distanciamento.
usa muito a relação sexual como intimidade, troca a intimidade por relação sexual. Então, é muito preocupado com a relação sexual e é onde ele troca, ele dá intimidade na relação sexual. E então, tá sempre de galho em galho. O 3 sexual, quando ele termina um relacionamento, geralmente, ou ele já começou outro, ou já tem alguém em mira e já tem alguém na pretensão. Então, o 3 sexual geralmente é tímido, a mulher parece um pouco 2 conservacional, é o que tem essa preocupação com o parceiro, os outros dois estão nem aí com o parceiro, e o 3 sexual tem essa preocupação com o parceiro, que é o desejo de ter o desejo do outro, né? De ser desejado pelo outro. Tem uma preocupação muito grande em fazer o outro ter prazer. O 3 social e o conservacional não está nem aí para isso. O 3 sexual, então, tem uma preocupação muito grande em satisfazer o outro e fazer o outro ter prazer. Então, o 3 sexual, né, com esse vínculo com o parceiro, ele é dependente do outro. Né? O 3 social e o conservacional são completamente independentes. Mas o 3 sexual é muito dependente do outro. Bom, então, sobre o 3, né, brevemente, foi isso, né, que eu tenho para dizer a vocês.